Boa noite, pessoal. Mais um Sopão com o João e a gente vai bater um papo hoje sobre conexão e equilíbrio. O que é conexão? Por que conexão? O que realmente representa isso nas nossas vidas? Por que a gente se perdeu tanto dessas conexões? O que aconteceu ao longo do tempo que a gente se desconectou? Hoje, desconectar é você desplugar, né? Em espanhol, você ir lá puxar da tomada e ficar desconectado. Essa expressão a gente sabe em função da internet, né? Estou conectado, não estou conectado, etc, etc. Mas estar conectado é realmente estar ligado a algo, obviamente, né? Mas a que algo nós estamos ou não estamos conectados? O que aconteceu conosco como humanidade ao longo do tempo? Vamos nos remeter para uma pré-história onde a gente estaria sujeito a ser devorado por uma fera, a ter uma enfermidade e adoecer ou qualquer uma outra coisa. Na verdade, nesse período, nós vivíamos diretamente conectado com a natureza, mas nós não tínhamos essa parte da essência nossa, da realização de uma pequena chama divina conectado, entendendo o processo do que a gente estava vivendo na verdade. Ou seja, nós não tínhamos uma expectativa, nós não tínhamos uma esperança, nós não tínhamos o que a gente chama de fé, ou seja, você não tinha nenhuma projeção de futuro. Vivíamos algo como quase animais, né? Embora com almas separadas, etc. Mas nosso tempo de vida era em torno aí de 10 anos quando chegava na idade adulta, né? Então, quando alguns chegavam na idade adulta. Então, qual era a questão? Era estar totalmente conectado, ligado ao ambiente externo e cuidando de si para não estar ferido, para não ser devorado por uma fera, enfim. Hoje, o que acontece? Nós temos uma forma de viver onde a gente não tem ideia de onde as coisas vêm e como as coisas chegam. Nós não estamos mais fazendo a nossa roupa como a gente fazia no passado, não estamos preparando a nossa comida, as pessoas comem fora ou compram comida pronta, né? A casa as pessoas não fazem, as pessoas compram uma casa pronta, mandam alguém fazer, né? O carro, que seria o cavalo lá atrás, ou qualquer outro animal andar a pé, que a gente fazia, tudo isso, né? Domava os animais para poder se locomover, também não estamos fazendo, né? Ou seja, nós estamos comprando as coisas prontas. Alguém em algum lugar está fazendo alguma coisa e essa coisa vai chegar até mim. Mas eu não sei como funciona isso na verdade. Ou seja, nós não estamos, na verdade, conectados com isso. E eu vou abordar isso porque eu quero chegar num ponto, a princípio da nossa prosa. E a gente começou a chamar de sociedade esse ambiente onde nós juntamos essas pessoas todas, mas na verdade você não sabe quem está fazendo o quê e como é que as coisas chegam no lugar. Ou seja, estamos desconectados, vamos supor, de uma linha de trabalho, de uma linha de vida, de uma linha de entendermos futuro, passado, né, e um presente. Ou seja, nós estamos realmente bastante desconectados disso. Na Grécia Antiga, o que nós tínhamos? Nós tínhamos pessoas que estudavam várias coisas. E as pessoas estudavam várias áreas do conhecimento e tinham como a parte transversal desse estudo a filosofia. E hoje, quando a gente fala em filosofia, ou seja, que estão tirando da escola, se é que já não tiraram, a ideia é que filosofar seria ficar utopicamente falando de algumas coisas, né, sem muito nexo ou sei lá o quê, né? Ou seja, a base da educação, dos primórdios da educação, tinha como eixo central, transversal às outras disciplinas, a filosofia. As pessoas filosofavam sobre tudo, porque nós estamos começando a observar a natureza, estamos começando a nos dar conta que eu tiro o remédio da natureza. Eu estou começando a me dar conta como é que as coisas se movimentam, como é que os animais e o ser humano já está domesticando animais em vez de estar caçando e coletando, ele começa a montar pequenos vilarejos familiares ou com alguns grupos ou tribos, porque ele começa então a parar de ser
nômade, e ele começa então a ter uma outra leitura do lugar, o domínio do fogo e por aí vai. Então, no momento que ele amplia essa capacidade de observação, ele começa a desenvolver uma série de atividades, porque se eu estou como nômade, não tem por que eu fazer um pote de barro, até porque ele é pesado para carregar. Né? Mas no momento que eu paro, eu começo então a trabalhar com cerâmica, eu começo a dominar melhor o fogo, eu começo a queimar os alimentos, né? Então aí você começa a ampliar a diversidade dos fazeres. E esse povo na Grécia Antiga tinha isso muito claro, ou seja, porque eles filosofavam sobre esses processos que eles observavam. Então, a pessoa que se instituía como professor, diferente de hoje, realmente ele tinha um cabedal de informações, um universo de informações sobre várias áreas. Né? Se falava da anatomia do corpo humano, se falava da agricultura, se falava como domesticar os animais, a tecelagem, pequenas máquinas como uma arco e flecha ou qualquer coisa dessa natureza, tecidos e por aí afora. E a pessoa dominava uma longa história de diversidade de assuntos, e isso trazia um suporte para avançar, ou seja, isso era o que se chamava de conhecimento. O que nós temos hoje? Por que a gente se desconectou tanto? Nós temos hoje em vez dessa generalidade, nós temos uma especialidade. As pessoas são especialistas. Parece que nem ocorre na cabeça de uma pessoa não entrar num curso universitário e fazer um doutorado. É como se a pessoa estivesse fora do planeta, desconectado, se não fizesse isso. E quanto mais nós nos especializamos, nós nos distanciamos do todo. E o nosso problema hoje é a falta do todo. Então eu posso transferir essa mesma conversa sobre a crise, ou seja, essa crise de percepção, sobre essa leitura dos processos de como é que nós estamos vivendo, eu posso transferir isso também para uma questão de gestão. Você entra numa prefeitura, tem uma série de secretarias, mas essas secretarias não se conversam, as pessoas não interagem, não existe uma relação entre o departamento de água, o departamento de estrada, com o departamento financeiro, ou seja, essas coisas não interagem. Por quê? Porque nós estamos acostumados, treinados, educados a ser especialistas, focamos numa área. Isto não é a minha área, aquilo não é a minha área. Hoje já tem universidades que se deram conta dessa crise, e a pessoa, quando está estudando um determinado tema, é obrigatório estudar um tema completamente distinto da área dele. Sei lá, o cara é físico e tem que estudar música, né? A pessoa é da área da arte, vai ter que estudar matemática ou qualquer coisa desse tipo. Para quê? Para que a gente rompa isso. Então, uma vez fizeram essa pergunta para o Bill Mollison, que é o criador da permacultura, afinal de contas a pessoa perguntou de uma forma um pouco irônica qual é a sua especialidade, né, num seminário. Ele disse: a minha especialidade são as generalidades. Ou seja, eu sou um generalista. E eu posso dizer que eu me considero também um generalista. E qual é a questão? E é por isso que a gente tem promovido cursos e buscado divulgar um pouco essa questão dos fazeres, porque existe um grande ganho quando você aprende coisas diferentes de áreas diferentes. Porque a questão toda é como é que eu aprendo a pensar. Eu preciso aprender a pensar para poder tomar decisões, para poder ter as resoluções com relação às coisas que me acontecem. Porque os problemas são os mesmos. Historicamente, os problemas são os mesmos. E se for observar, as pessoas têm problema no fim do mês por causa de recurso. E a gente nunca tem aula de economia, por exemplo, na escola, a não ser que você vá fazer um curso de economia na universidade. Então, se a gente tivesse um pouco de racionalidade, coisa que a gente também perdeu no meio dessa loucura das especialidades e tudo isso, nós deveríamos ter na escola, na escola primária e na escola secundária, nem sei mais como é que é o nome dessas coisas hoje, né? Curso de economia. As crianças deveriam aprender a economizar, deveriam aprender não só a somar e dividir e multiplicar, mas como é que lida com o dinheiro, como é que relaciona-se com o dinheiro. Por quê? Porque essa é a energia capital que vai fazer com que as coisas movimentem na vida de uma pessoa, ou para um lado ou para o outro. Mas a gente não tem isso também, né?
E é comum, e cada vez mais, a gente pegar o que já está separado, ou seja, os cursos que já estão separados, a medicina, a física, a matemática, a história, engenharia, nutrição, enfim, todos esses cursos, vocês estão observando que nos últimos anos, praticamente nas últimas 2, 3 décadas, nós estamos partindo um pouco mais essas coisas, ou seja, nós estamos repartindo ainda mais em pedaços tudo isso, né? Então, o curso de agronomia tem técnico agrícola, tem técnico agropecuário, agora já tem técnico em fruticultura, agora a gente já tem tecnólogo, que é um técnico que vai trabalhar mais com a parte química e gerenciamento de empresas, de fazendas, ou seja, e cada vez então a gente reparte mais para a pessoa dominar melhor um conteúdo. Né? Porque a forma de medir o conhecimento das pessoas está nas provas que você escreve ou assinala com X ou alguma coisa desse tipo. Então nós estamos nos tornando cada vez mais especialistas e as próximas gerações, ou seja, daqui uma década ou duas, nós vamos ter aí, sei lá, 10, 15, 20 milhões de pessoas que mexem com computador e com celular apenas. Ou seja, apenas isso. Uma vida virtual de uma tela plana de tocar e mudar as coisas, e tocar e mudar as coisas, né? E de repente a gente vai chegar a um ponto que vai se dar conta que a gente vai ter uma parte muito pequena da população que vai saber erguer uma casa, que vai saber fazer uma cadeira, que vai saber fazer um banco, né? Então nós estamos entrando num turbilhão de especialidades, e essas especialidades estão fracionando não só a questão do ensino, ela está fracionando tudo. Ou seja, nós temos uma infinidade de partidos, né, para gerenciar um país. Isso também é uma fração, nós estamos reduzindo, partindo tudo isso em pedaços, né? Então nós estamos em pedaços. O médico está estudando cada vez mais uma especialidade. Então, imagina hoje alguém dizer que é um clínico geral. É como se o cara estivesse falando lá do passado, no túnel do tempo, entende? Ou seja, com um terno meio cinza, de repente o cara salta de uma tela e começa a falar em preto e branco, né, em clínica geral, porque já ninguém mais procura um clínico geral, tu vai procurar um especialista, né? Então tem especialista do olho, especialista do nariz, da boca, do dente da direita, do dente da esquerda, do pescoço e por aí vai, né? Então, e aí a falta dessa visão de todo está nos deixando sem entender, por exemplo, que relação tem a Amazônia, na verdade, com a vida nossa, né? Pode ver que para a maioria das pessoas isso aí passa ao largo. As pessoas não têm nem ideia que um dia possa acontecer alguma coisa se a Amazônia toda sumir. Ou seja, fica um assunto assim, eu vi que deu uma notícia, mas ela não tem aquilo não está conectado, não está relacionado com ela. Por quê? Porque a distância que nós temos das informações é gigantesca. Hoje a gente está com cerca de 3 mil alunos pela internet. Eu recebo toneladas de pergunta. Uma coisa interessante, as pessoas não sabem fazer, por exemplo, regra de 3, que a gente aprendeu lá atrás. Não sabem montar uma regra de 3. Tem várias perguntas que as pessoas simplesmente não têm ideia de como é que monta uma regra de 3. E a resposta está numa regra de 3, por exemplo. Né? Ou seja, a gente está perdendo bases de conhecimento e sem entender assim o que realmente é importante aprender para a vida. Ou seja, para a vida. O que hoje você está aprendendo para a sua vida? Você está aprendendo, fazendo um curso para tentar arrumar um emprego. Tanto que as lives, ou seja, as aulas online, os professores reclamam, eu tenho ouvido falar isso, os professores estão dando aula das universidades pela internet e os alunos não estão acompanhando porque são obrigados a fazer isso, né? No entanto, estão assistindo N lives em vários lugares, né? E por quê? Porque o modelo, o formato, o padrão que nós criamos desse ensino, ele já implodiu. Ou seja, ele já perdeu o sentido, o significado, porque é isso que no fundo de tudo as pessoas buscam. Qual é o significado de eu estar aqui fazendo isto ou fazendo aquilo? Por quê? Porque essa é a essência de tudo. Propósito. Qual é o propósito de eu estar fazendo determinada coisa? Imagina que um vírus tem um propósito, uma bactéria tem um propósito, um pássaro tem um propósito, tudo tem um propósito. E a gente não se dá conta disso e vivemos uma vida
meio, ou seja, nós estamos na tangência de uma esfera, satelitando ao redor de uma esfera, e a esfera é a essência da questão da vida. Se a gente, por um minuto, conseguisse enxergar, vamos pegar e imaginar o planeta como se tu tivesse ele na tua frente. Nós estamos fora do planeta, estamos enxergando o planeta na nossa frente, vendo as nuvens ao redor dele, estamos enxergando o planeta fora dele. Entendemos hoje e sabemos que o planeta é um ser vivo gigante, ele é um ser vivo gigante, certo? Onde tu tem esses movimentos todos de calor e frio acontecendo, esse turbilhamento, magma borbulhando nos vulcões, enfim, e tu tem toda essa vida pulsante ali, o mar sobe e desce nas luas, ou seja, é um coração pulsando uma mega bola, né, verde na nossa frente. Certo? Se ele é um ser vivo, ele se retroalimenta, certo? É como se eu tivesse uma planta dentro de um vidro e ele vai estar, você está fechada, você cria um microclima dentro daquele vidro, já devem ter visto isso. Então, o planeta também, pela pressão, né, da gravidade, essa umidade toda ao redor dele, presa pela gravidade, está ali funcionando, aquele ser vivo está funcionando. Agora, existem pequenos micros detalhes nesse processo dessa vida, por exemplo, imagina que um salmão, né, sobe um rio, sai do mar, sobe um rio se batendo, perdendo pedaços do corpo dele, se arranhando nas pedras. Ele vai lá em cima, próximo da nascente, para desovar. E lá ele perde a vida, lá ele entrega a vida. E ele sabe que está indo para entregar a vida. Agora, se eu penso nisso, numa relação de minerais ou de energia, ou seja, o salmão é uma fonte de fósforo num lugar onde não tem fósforo, na parte mais alta, certo? Então o planeta, como um ser vivo, é como se tivesse uma parte dele que faz um movimento para que ele deposite fósforo lá em cima, assim como as águias que defecam em cima da montanha. Então o planeta todo tem uma rede de conexão para fazer todo esse movimento. As baleias têm um determinado lugar onde elas vão desovar, os pássaros atravessam o oceano para fazer a postura num determinado lugar e criar os filhotes, depois eles voltam para o lugar que eles estavam, e isso tudo tem um GPS e uma mente inteligente, vamos dizer assim, regendo tudo isso tudo está se movimentando e tem um porquê, tem um propósito, tem uma lógica, tem um ritmo, tem uma data e tem um resultado. E esse resultado é a manutenção dessa vida do planeta. Agora, se a gente analisa onde é que nós estamos nisso tudo, ou seja, onde é que nós estamos nessa bola viva, se a gente botasse uma lente, ou seja, nós estamos de fora olhando o planeta, somos um astronauta, um extraterrestre, ou seja o que for, e de repente eu estou voando ao redor do planeta com uma lente tentando me ver lá, ou ver a humanidade, ou as humanidades nesse planeta lá. O que nós estamos nesse processo do salmão ou da baleia, ou seja, o que nós estamos fazendo aí? E tu vai ver que com toda essa gama de informação que a gente já trabalhou, que a gente já pesquisou, que a gente já analisou, o que a gente está fazendo é uma coisa absurda. Absurda é que a gente não para analisar realmente o que a gente está fazendo, porque nós estamos conseguindo encher o oceano de plástico, nós estamos conseguindo fazer as coisas mais absurdas, defecando dentro d'água, qualquer coisa, ou seja, é uma lista delas, não precisamos perder tempo com isso, todos nós estamos sabendo, ou seja, a quantidade de absurdo que a gente está fazendo. Então, ou seja, onde é que está essa desconexão? Por que a gente realmente perdeu o sentido? Porque falar de meio ambiente não é uma questão de modismo, ou seja, uma questão de sobrevivência de um ser vivo onde nós somos o carrapato dessa vaca, nós somos o carrapato dessa vaca. Né? Ou seja, é um carrapato grudado na vaca, se a vaca morre, terminou. Né? Ou seja, como é que tu lida com isso? Como é que nós vamos realmente nos enxergar nisso? E para isso nós temos que ter o quê? Uma mente realmente aberta. Nós precisamos entender o valor das coisas. Ou seja, se eu estou numa mesa de madeira, de onde veio essa madeira? Qual é o gasto de energia para essa madeira existir? Né? Então, se a gente conseguisse minimamente ter uma ideia,
uma ideia dessa conexão toda. E quanto mais eu amplio a minha capacidade de absorver informações novas, né, de diversas áreas, mais fácil fica eu entender um pouco as coisas. E a questão não é você viver mais ou menos, a questão é como você vai viver. Ou seja, essa é o que a gente chama de qualidade de vida. Né? Não sei o que o pessoal entende por qualidade de vida. De repente tem gente que entende qualidade de vida, está na beira da praia, né, mexendo na areia, tomando um sorvete. Mas, ou seja, a essência relacionada ao propósito. Qual o propósito? Qual é essa qualidade de vida relacionada a esse propósito, a essa essência? E parece que nós estamos só como satélites ao redor disso, mas não estamos chegando na essência disso, ou seja, qual é o ponto realmente que a gente tem que chegar. E aí a gente vai ver que existe uma importância vital em a gente saber sobre várias coisas, aprender a fazer várias coisas. Por quê? Porque o nosso tempo é a única coisa que nós temos, é o que é precioso. E a prioridade nossa seria pelo menos entender minimamente o propósito de estar aqui. Quando a gente vê notícia de desvio de recursos desses políticos, uma coisa assim, sempre me vem isso. Ou seja, eu fico pensando, mas qual é o propósito de um sujeito desses? Que tem a oportunidade de fazer um trabalho a partir da caneta que ele pode assinar como um cidadão do governamental, e ele, em vez de fazer isso para tentar melhorar a condição de vida de milhares de pessoas, ele resolve aumentar o bolso dele. É uma coisa muito infantil isso, entende? Ou seja, o pessoal acha que o pessoal é ladrão. Não, o pessoal é doido, porque isso é loucura, né? Porque é uma questão de muita imaturidade emocional e espiritual, ou seja, falta o quê? Propósito. O propósito da pessoa é zero, não tem propósito, né? Ou seja, o propósito é um propósito estúpido, porque é um propósito totalmente egoísta. E o planeta não tem espaço para isso. Por quê? Porque tudo está conectado, tudo está ligado numa grande rede. E no que nós temos que fazer é tentar nos conectar nessa rede para fazer coisas positivas, ou seja, fazer uma conexão positiva, criando futuro e tentando fazer coisas que a gente consiga se retroalimentar nesse processo todo, ser parte da vida desse salmão ou dessa baleia, ou seja, do que for, de alguma forma. E a forma que a gente pode fazer parte é não atrapalhando. Essa é uma das formas. Ou seja, eu viver de uma maneira onde eu não crie uma situação de negativa para um outro ser, para um outro ambiente ou para qualquer uma outra coisa. Então, essa é o entendimento que a gente teria que ter com relação a pensar no quanto a gente está se perdendo na questão das especialidades. E a especialidade me faz o quê? Cada vez mais me afasta do todo. Por quê? Porque você não se relaciona com o resto. Entende? Então a pessoa diz assim, não, mas foi a história da nazista aquela que diz, não, mas eu tinha outros judeus chegando, eu precisava mandar aqueles para a câmara de gás, porque estava outros chegando na fila, eu tinha que recebê-los. Entende? Então a pessoa perde essa noção do que é certo, vamos dizer assim, ou do que é errado, né? Ou do que serve a um propósito minimamente evoluído ou que não serve, né? Então, assim, o despropósito e a indiferença das pessoas com a vida é clássico nisso, né? Se vocês viram, por exemplo, depois que aconteceu toda aquela crise no Haiti, as filas das pessoas era uma grudada na outra. E sabe por que as pessoas se grudavam uma na outra? Por causa que o respeito com relação à vida uns dos outros é muito pequena. Então, se eu dou uma brecha entre o da frente e eu, alguém entra, certo? Isso é falta de quê? Ou seja, de respeito ao coletivo, zero em coletivo, né? Então, tu pega um país como o Japão, por exemplo, onde o primeiro lugar está o coletivo, um mês depois do tufão, praticamente eles já tinham resolvido a maior parte das coisas. O Haiti está igual como estava na época, porque falta recurso? Não falta recurso, falta as pessoas terem um amor ao outro para poder criar uma visão de coletivo, né? E é um problema que a gente assiste toda hora, ou seja, não existe uma visão de coletivo, então tu vê o que? Roubo, porque a pessoa está tirando essa energia, que é uma energia construtiva, para uma energia de fissão, uma energia que está rompendo, ela está à parte, é um câncer dentro do processo, ela não faz parte do processo. Ou seja, não tem nenhum pensamento, nenhuma atitude que venha
criar algo que venha a ajudar um coletivo. Tudo é feito de uma forma individual, tudo é feito de uma parte separada. Então, a conexão que a gente ouve falar muito, temos que fazer conexão com a natureza, etc. A conexão é realmente nós nos depararmos de entender a importância de estar inserido em algo que tenha alguma coisa de valia para outros, não só para nós, mas para outros. Por quê? Porque tudo no planeta está assim, tudo está conectado e ligado. Tem uma larva nesse momento que está tentando sobreviver na beira de um lago e nesse momento tem um peixe comendo ela. Certo? Então, de repente, agora tem uma pequena mariposa voando em cima de um lago e um peixe vai saltar, vai comer ela. Isso tudo está dentro de um ritmo, está tudo isso dentro de uma inteligência para que isso tudo funcione. E a gente é que está fora disso. Por quê? Por falta de percepção dessas questões todas. Porque um vai lá e estuda só a mariposa, outro vai lá e estuda o peixe e outro estuda o lago, mas não se reúnem. Eu vou contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, eu fui visitar um instituto de pesquisa da Amazônia, um mega instituição, e as pessoas me levaram para conhecer. E eu cheguei próximo ao tanque do peixe-boi e estavam lavando o tanque do peixe-boi, né? Então tinha um caminhão dragando todo aquele líquido que estava no fundo, que era resíduo de comida e fezes, né? Para dentro de um caminhão, drenando aquilo com uma mangueira, um mega caminhão, né? E eu saí dali e fomos para uma outra área onde tinha um grande viveiro de mudas, obviamente, da Amazônia, nativas da Amazônia, uma coleção fabulosa. E naquele momento também estava chegando um caminhão trazendo composto, trazendo material para botar nos saquinhos, para fazer as mudas, etc, etc. Também pago. Então, um pesquisador estava pagando para um caminhão sair com material nobre, que é fezes de peixe, é rico em fósforo, e o Brasil é pobre em fósforo. E no outro lado, na mesma instituição, eu tenho um caminhão chegando trazendo uma carga de composto. O que acontece? Falta de conexão. Ou seja, eu teria que ter minimamente uma conversa entre essas pessoas. O cara que é especialista em peixe-boi ou em qualquer coisa, teria que ter uma noção mínima de outras áreas do conhecimento e saber que o resíduo daquele peixe é de extrema importância para o solo. Eu nunca poderia pagar para alguém botar fora aquilo ali é ouro, aquilo vai lá para o viveiro, e o cara do viveiro entraria em contato com os outros que criam outros animais e relacionar isso. Por que isso acontece? Por falta de conexão, porque nós estamos nos tornando especialistas cada vez mais, então nós estudamos a parte, eu trato dessa parte, o outro trata da outra parte. Uma vez eu entrei em contato com a Embrapa pedindo sementes de trigo, umas variedades que estavam no banco deles, etc, etc. Fui até o lugar, depois de ter mandado um e-mail, alguns anos atrás isso, e aí estava lá o departamento de trigo, bati na porta, o sujeito diz assim, sim, eu digo, não, tu vinha atrás da semente que eu tinha mandado um e-mail, ele diz, não, o departamento de semente não é nessa porta, é na outra, eu só estudo o colmo é a parte vegetal do trigo. Eu saí de lá pensando, cara, como é que alguém estuda a semente e outro estuda a planta? Então eu estudo até aqui e tu estuda daqui para lá. Ou seja, então nós estamos assim, tudo nós estamos fazendo dessa maneira, né? E quando a gente começa a fazer essas coisas tudo em pedaço, né? Como é que tu enxerga um todo? Não tem como enxergar um todo. Como é que um prefeito vai fazer uma gestão se ele não tem a totalidade da visão do que está acontecendo? Como é que os secretários também não se encontram, os ministros também não se encontram? E eu vi isso dentro da empresa, de consultoria para uma refinaria, uma vez da Petrobras, e achei que, obviamente, que uma coisa dessas funcionaria maravilhosamente, né? E eu vi uma infinidade de absurdos exatamente por isso, porque eram várias pessoas especialistas, obviamente todas com doutorado, recontra doutorado, etc, etc, né? E no meio disso tudo eu vi erros que eram coisas simples de resolver, mas não eram resolvidas porque as coisas todas eram separadas, cada um na sua área, cada um decide a sua área, enfim, né? E esses processos, se a gente analisa, tu vai ver que é uma infinidade de coisas que estão acontecendo que a gente não consegue resolver em função de uma mente toda separada, porque o todo nós perdemos, nós estamos perdendo por indiferença e por não entender a importância de aprender outras coisas. Então, uma dica, encerrando aqui hoje, é o seguinte, aprendam a fazer
coisas diferentes. Aprenda a mexer, sei lá, com barro, com madeira, fazer um caniço para pescar, qualquer coisa, aprenda a fazer um banco, mexa com alguma área que você nunca mexeu. Sempre dá tempo de fazer isso, de tentar entender alguma coisa de uma área distinta. Mexer no motor de um carro, qualquer coisa, aprender a fazer outra coisa, porque toda vez que tu consegue resolver uma solução de uma área diferente, quando tu está na tua área, aquilo também te amplia essa capacidade de perceber. Então, fica aí a dica, vamos tentar ser um pouco mais generalista para que a gente consiga resolver as coisas com mais facilidade e viajar, vamos dizer assim, né? na imensidão de coisas que temos para fazer e que ainda podemos aprender. Propósito de vida, essência de vida e ter uma plenitude nisso, porque essa especialidade está nos tornando separatistas ao extremo. Um obrigado, uma boa noite a todos e até terça que vem. Sexta de noite.